Então, pessoal, desde já, né, desejar uma boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma nossa aula, né? Chegando aí na reta final, certo? Do semestre, né? Hoje são 28 de maio, já chegando na quinta-feira também, certo? A gente tá basicamente a 2 semanas das provas, né? Acho que vocês estão sabendo, né? Conscientes também disso aí, certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho um negócio aqui na minha mesa. Nós temos aí chegando aí na nossa reta final da semana de provas, né? Ajeitar rápido outra coisa aqui também. Então acho que nossa prova está marcada. As provas de vocês, na verdade, começam dia 15, né? Eu abrindo aqui rapidinho o calendário. Deixa eu olhar aqui rápido. E eu tô vendo que nós temos essa semana agora, né? Hoje são 28, amanhã, certo? Aí nós temos a semana que vem, que no caso vai ser 4 e 5, certo? Dia 11 é feriado. Não sei como é que João Pessoa tá a prefeitura, certo? Em relação a dia 11. Não sei se a prefeitura vai adiantar esses feriados, né? Não sei se a prefeitura vai considerar, certo? E dia 12 a gente tem aula. No caso aí, as nossas provas, elas começam dia 15. Então a gente tem basicamente ainda mais 2 semanas de aula, tá certo? Eu vou começar com o nosso último assunto, que é geração do código intermediário. Acho que não deu tempo a gente ver geração de modelos. Hoje, começo hoje e termino amanhã, rapidinho. E na semana que vem eu faço uns listas de exercícios pra gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Faço umas listas de exercícios pra gente resolver, certo? Vou dar só um aviso rápido. Amanhã eu vou ter um compromisso um pouco mais cedo, tipo assim, entre 6 e 7 e meia da noite. Então a aula do primeiro horário eu vou estar começando 7 e meia, certo? Que é a aula de autômatos. E nossa aula provavelmente esteja começando aí umas 15 para as 9. A gente sempre começa 8h20, certo? Só que excepcionalmente amanhã eu vou estar começando 8h45, tá certo? Então eu tô avisando aqui e vou avisar também. Deixa eu ajeitar aqui o monitor. E vou avisar também amanhã por mensagem, certo? Então fica a dica aí para vocês. Que amanhã a gente tá começando 8h45. Bom, então, quando a gente fala de código intermediário, né? Quando a gente fala Deixa eu só fechar aqui. Quando a gente fala do processo pós, né? Análise, que a gente já vem discutindo há algumas semanas, é importante por vários aspectos, né? Primeiro porque, seja na análise léxica, seja na análise sintático-semântica, são etapas de análise, certo? Não são etapas de síntese de código. E essas 3 etapas são etapas que são extremamente fundamentais para que a gente tenha sucesso na síntese de códigos que possam ser posteriormente transferidos, né, que possam ser posteriormente transpostos para outras linguagens, certo? Então, em poucas palavras, a primeira etapa, que é a etapa de análise, ela é uma etapa mais simples, certo? Mas a partir do momento que a gente... Deixa eu só fechar aqui. A partir do momento que a gente vai trabalhar com a etapa de síntese, essa etapa de síntese ela tem um processo um pouco mais complexo, certo? Em poucas palavras, não é que é mais difícil, mas de complexidade no sentido de relação à especificação, à implementação, certo? Entre outras várias características que a gente poderia ficar aqui falando. Então, eu finalizo, né, como eu falei, nessa parte de geração de código intermediário, certo? Vou tentar trazer... Vocês foram alunos de Hilário, não foram? Acho que sim, né? Tenho quase certeza que vocês foram alunos de Hilário, certo? Eu vou tentar trazer Hilário para Hilário falar alguma coisa com a gente, certo? Prometi para a galera de terça-feira que eu vou tentar trazer alguém para terça, né? Então,
Acho que vou tentar trazer Hilário quinta-feira, se ele tiver disponibilidade da noite. Então vou tentar trazer Hilário para a gente fazer uma conferência entre nós aqui, certo? Ou a gente gera, na verdade, algum tipo de gravação, vou ver como é que eu vou fazer, certo? Se eu faço por Skype também, e o Skype compartilha aqui, certo? E foi? Ih, já começou a chorar, Jailson. O que foi, cara, que você tá chorando aí? Conta aí pra nós aí. Sim, entendi. Então eu vou tentar falar com o Hilário, certo? Pedir pra Hilário trazer alguma coisa. Ficou subjetivo esse teu choro aí. Não sei se era de bom ou de ruim, né? Mas eu vou tentar trazer Hilário, certo? Que é um cara que é bem da área dessa questão de parte de código intermediário, para que ele possa falar alguma coisa pra gente, certo? Vou tentar falar, vou falar com ele hoje ainda. Assim que terminar a aula de vocês, eu já falo com ele, tento agendar, certo? Então, continuando aí, na verdade, começando, quando a gente fala de código intermediário, né? No capítulo, aliás, no livro, que é o livro de referência, que é o livro de erro, ele tem um capítulo que ele fala só sobre isso, certo? E de compiladores, que é o livro clássico, né? E Price, ele também fala, certo? Então, tem ambos os materiais, vocês também acham na internet, de uma maneira muito simples aí, para que a gente possa entender. Dentro do nosso escopo, que a gente já vem estudando, né? Como eu estava falando, certo? Então, nós temos as etapas de análise, que são as etapas que a gente está acostumado a gente, na verdade, está acostumado já me discutindo, certo? E tem a etapa de síntese, certo? Que já é a etapa que passa pela geração do código intermediário, né? Pela otimização do código, geração do código, certo? Vou fazer assim, eu vou começar a geração e vou pedir para a Hilária ele falar, dar uma apanhada geral das outras duas etapas, certo? Só se a gente finaliza essa questão aí. Então a gente vai começar a parte de síntese, certo? Que é a parte de back-end do compilador e na parte de especificação, para que a gente possa discutir, né? Então, quando a gente fala de código intermediário, né, em termos, digamos assim, teóricos, a gente fala de algo que ele é comum, certo? Então, tem que se ter uma síntese comum, se tem uma semântica que ela seja comum para ambas as partes, certo? Tem que se ter também, enfim, vários aspectos que sejam em termos de escopo, né, seja em termos de estrutura, ou seja em termos de, digamos, de prescrição, né, de escrita. Esses códigos eles têm de servir, digamos, para ambas as partes, tanto o baixo nível quanto o alto nível, né? Então a geração de código intermediário, teoricamente falando, foca muito nessa questão dessa teoria, nessa questão digamos, desse conhecimento que eu falei agora. Para a questão prática, né, é um pouco diferente. Por quê? Porque o código intermediário ele também vai depender da hierarquia que aquela gramática ela vai ter. Certo? Então a hierarquia por si só ela não depende só da semântica, ela depende de todo o conjunto, né, todo o contexto de análise que a gente já vinha falando algumas aulas atrás, certo? Então, partindo do princípio disso aí, a gente pode pegar esse ponto aí que eu falo que a geração do código intermediário, certo? É a árvore de derivação, só que ela vai ser transformada em instruções, né? Desde que aquelas instruções elas tenham uma certa lógica. E as instruções elas não têm uma linguagem propriamente dita, certo? Pode ser um pseudocódigo, pode ser um pseudo-algoritmo, pode ser um componente, pode ser um modelo, certo? Então, existe no mercado hoje várias variações em termos de código padrão, certo? E várias linguagens elas implementam, várias linguagens elas utilizam. E aí no slide eu ainda falo também, né, que esse código eventualmente pode ser um objeto final, certo? Como eu falei, um elemento, componente, arquitetura, certo? Um código, um bloco de código, né? Mas que na maioria das vezes ele vai ser comum, né? Então vamos dividir aí por abordagem, certo? A palavra correta é essa. Se você for para uma abordagem de baixo nível, baixíssimo nível, código de máquina, né? Então tu vai lá, vai ter lá, certo, um pequeno pack lá, um pequeno arquivo lá, que vão ser as instruções ou de montagem daquela camada de software que a gente tem, certo? Tipo assembly, né? Ou linguagem adjacente, relação à parte de montagem, certo? Ou tu vai ter aí, na verdade, qualquer outra especificação virtualizada, como por exemplo o Arduino. O Arduino ele tem um código intermediário ali. Eu nunca mexi com Arduino, mas acredito que alguém de vocês aqui já mexeu. O Arduino, ele, apesar de ser hardware, mas ele tem uma camada lá intermediária de software, né? Que aí eu já não sei como funciona, porque eu não conheço.
que possibilita qualquer um de nós implementarmos algo em Java ou em C, certo? Eu não sei se é um sistema operacional, se é um sistema nativo da plataforma, não sei descrever que tipo de software aquele que o Arduino trabalha. Mas é um software que ele pega os dois níveis, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Você tem uma pequena virtualização ali, certo? Para esse aspecto. Se a gente pegar, eu falei no contexto de hardware, né? Se a gente pegar, chama próprio IDE, né, Jair? Então deve ser isso mesmo, cara. Se a gente pegar no contexto de rede, né? Vocês não pagam. Não sei se alguém também já trabalhou, já trabalha, né? Mas existem tecnologias aí, tecnologias de distribuição em rede, desenvolvimento de software em rede. Estou falando web, estou falando em rede. E aí, né, no caso, o canal ou qualquer um elemento, um componente, certo? Que ele é um mediador ali. E essa mediação é para reconhecer certos tipos de código, certos tipos de operação, certos tipos de pacote de código. São os middlers, né? O middler, que a gente costuma falar. O middler, ele hoje não está tão mais em uso que nem estava antigamente, há uns 20 anos atrás, certo? Até os anos 2000. Mas o middler, eu já dei aula de middler bastante, sistema distribuído, certo? E já cheguei a construir 2 middlers profissionalmente. Vê se eu acho que um ponto legal aqui de middler. Vou botar o do Wikipedia mesmo, né? Wikipedia é o mais comum. Então, o Miller ele trabalha mais ou menos uma visão hoje parecida do que algumas pseudo, digamos, plataformas elas possibilitam. Tipo os web services. Os web services eles são evoluções sofisticadas em termos de aplicação e persistência comparadas ao Miller, né? Só que o web service ele já não é de rede, ele já vai para a web, certo? Então ali você vai ter um repositório, né, comum, você vai ter uma hospedagem em termos de estrutura de objetos, em termos de descrição 1, que os clientes vão se perpendicular ao redor, né? Os clientes vão consumir aqueles dados, aquelas informações, certo? Modelo comum que todo mundo vai usar. Então, quem já desenvolveu aí em relação quem já desenvolveu em relação aí a, deixa eu ver aqui, sei lá, a Linux, que já desenvolveu aí com Perl, que já desenvolveu com qualquer outro elemento, qualquer outra linguagem aí, cliente, certo? Mas que consome API no servidor, aquele servidor ele vai ter que ter um pack lá, certo? Que são as APIs de consumo, né? Acho que você já deve ter ouvido falar em API de consumo. E aquela API de consumo ela vai ter lá os CRUDs, vai ter lá a prescrição dos métodos, que são os métodos básicos. E o programador ele vai ter que implementar ali aquilo ali em qualquer linguagem. Então o servidor ele gera lá um packable, né? Seja um CGI, seja um, enfim, seja um, a gente tem CGI, a gente tem o XML hoje em dia também, né? Ou qualquer outro protocolo de rede que, enfim, você possa utilizar, seja um socket também para autenticar diretamente ponto a ponto, certo? Seja aí um SOAP, que é um protocolo orientado a serviço, então você tem elementos ou componentes que quando se combinam formam um serviço, né? O SOAP hoje em dia já não está mais tanto em uso também. Até mesmo o RMI, que eu acho que vocês chegaram a aprender RMI, já? Eu não sei se vocês chegaram a aprender RMI. RMI também está bem em desuso, certo? Mas em redes de segurança pública, né, redes federais, de grandes empresas, aplicações web elas não são tão indicáveis, certo? Aplicações web elas são falhas no sentido de segurança de código, no sentido de segurança da informação. Então, muitas empresas aí mais corporativas, elas não têm seus softwares hospedados em servidores de web. Ela tem seus softwares hospedados em servidores de rede. Então, a galera se autentica, apesar de usar um URL, apesar de usar uma estrutura de objetos, certo? A galera se autentica aí a partir de um ponto a ponto, certo? De um protocolo ponto a ponto. E esse protocolo, no caso, o servidor que você se conecta, ele é autenticador para o servidor fim, certo? Que é o servidor daquela empresa. Eu estava até assistindo uma palestra de um cara hoje da IBM, agora à tarde no YouTube, ele falou exatamente sobre isso. A própria IBM, ela usa tecnologias de rede para autenticação de seus sistemas. Então, é algo que, apesar, né, de a gente, na graduação, nas academias de ensino, né, era algo ultrapassado, mas é algo que está sendo usado ainda. Certo? Não é tão fácil você achar uma vaga de emprego para programar RMI, mas existe. Certo? Que nem linguagens legadas ou softwares legados. Então, para cada perspectiva que você imaginar, vai ter lá, certo, um elemento, componente, um objeto, que ele vai ser um código que ele vai consumir clientes, vai consumir servidores, mediante a perspectiva que a gente adota, certo? Então, não é algo tão desusado. Em Java aí, né, aí nós temos um processo aí de execução baseado
na virtualização, né? Até falei virtualização, não tem nem visto slide, certo? Eu acho que não sei também se vocês já chegaram a trabalhar com Beans em Java diretamente, certo? Quem já trabalhou com Beans aqui em Java, que já trabalhou com a JB, que já trabalhou aí com qualquer outra tecnologia, o próprio RMI, que eu já falei, que já trabalhou aí com JSON também, certo? JSON, não sei como é que vocês falam. Então a gente trabalha diretamente autenticando em sistemas de, 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 de código intermediário, em sistemas de escopo, que a gente chama, software adaptativo, certo? Eu já criei um ponto a ponto na empresa que eu trabalhei já. Então a gente pegava parte cliente, parte servidor, autenticava via socket, né? Eram terminais os aparelhos celulares dos vendedores. Foi uma indústria de João Pessoa, né? Eram terminais, certo? Não tinha o aplicativo do vendedor. Tinha um link lá que direcionava para uma página. Essa página era um servidor público da empresa. Sei lá, com IP público, um exemplo, né? E quando o cara abria esse navegador, ele autenticava, só que ele autenticava para acessar o servidor cliente. E esse cliente tinha um ponto a ponto com o servidor de aplicação. Certo? Então, era uma falsa, entre aspas, uma pseudo autenticação cliente-servidor, que na verdade era uma autenticação cliente, servidor, cliente, servidor, cliente, servidor, servidor de aplicação. E a gente fazia ponto a ponto a partir de IP público, certo? E como o servidor o cliente estava dentro da rede, ele solicitava conexão direta com o servidor que estava dentro. Aliás, como o servidor cliente ele autenticava com o usuário no celular, o servidor cliente ele discava para o servidor aplicação e fazia essa autenticação com o servidor aplicação, e o servidor aplicação levantava uma imagem do software para aquele servidor cliente, certo? Isso aí está na tela do navegador do cara. Então o cara imaginava que ele estava acessando um sistema e na verdade ele estava acessando uma imagem dentro de um servidor que, se a internet estabilizasse, ele caiu a conexão por questão de segurança. Então a gente autenticava via ponto a ponto, de servidor, certo? E eu confesso, né, sendo bem sincero, apesar de ser algo bem retrógrado, na minha opinião, em termos de flexibilidade, em termos de manutenção, mas é algo seguro. Eu tenho certeza que, não vou comparar para não ser muito pedante, né, no que eu vou falar, mas eu tenho certeza que é mais, digamos assim, mais, como é que eu vou falar? Ela é mais não, aliás, ele é menos, tem uma perspectiva menor de ter falhas de autenticação de segurança quando comparados aí a outras tecnologias que a gente tem no mercado, certo? Então tem aí algumas características, né, em relação à geração do código, certo? Nessas abordagens que eu falei. Para um objeto ou mais elementos que a gente possa considerar, né? A questão da otimização, de modo a obter um código final mais eficiente, certo? Então, o código final é muito restrito, né, ao tipo de implementação do compilador que você quer usar, que você quer criar, certo? Tanto que hoje em dia os compiladores, eles também, digamos, quando eu falo compilador, é do processo de construção da ferramenta, né? De uma comunicação de alto nível com baixo nível, certo? Entre sistemas operacionais, entre tipos de tecnologias diferentes, né? Então, se otimiza, constrói em escala o distribuição, certo? O balanceamento, quaisquer outras formas diferentes da gente analisar, né? A simplificação também, certo? Então, você passa parâmetros, né? O próprio Miller, que é esse link que eu botei aí para vocês, certo? Hoje a gente trabalha com processo, mas nessa visão de Miller mais cliente, mas a questão da passagem de parâmetros, ela se torna mais segura porque a gente já usa várias tecnologias de criptografia, né? Imagina aí que você tem funções hash, você tem autenticação de cliente, né? Você tem as próprias linguagens de script que executam a parte cliente diretamente no navegador do usuário, certo? Não sei se alguém aqui conhece algum software que ele não consome do servidor, ele consome, aliás, ele faz algum tipo de download, ele faz algum tipo de instância da parte cliente do servidor, ele roda no teu navegador. Então, aquele balanceamento de carga ele é aplicável, na verdade, para o cliente. Deixa eu ver se ainda está no ar. Acho que não está mais no ar. Mas tem uma rede antigamente lá do César, lá de Recife, que faz basicamente isso que eu estou falando. Deixa eu ver se ela ainda está no ar. Não está mais no ar. Enfim, não vou nem falar o nome porque não está mais no ar, certo? Mas lá em Recife, o pessoal que trabalhou comigo na época na universidade lá, eles desenvolveram uma rede social lá, certo?
Vou botar o nome da rede aqui, vocês vão achar até engraçado. O nome da rede. Esse aqui, ó. Eles desenvolveram essa rede aí, certo? Subiram na época a rede, né, pra gente fazer alguns testes. Rede social, certo? Tipo uma concorrente do Facebook pra época. Foi 2010, 2009, 2011, 2012. E era uma rede bem pesada em termos de execução, porque tinha scripts lá que rodavam no navegador do cliente. O processamento de consumo das APIs, o processamento de consumo de conversão dos middlers, né, que era distribuído, era todo no navegador do cliente. Então, você praticamente não abria no Internet Explorer, porque ele travava e fechava. Se fosse hoje em dia no Chrome, acho que duplicaria ou triplicaria a quantidade de memória RAM, né? Então, nem sempre, certo? A escalabilidade ela é feita da melhor maneira possível. E a portabilidade, né, para diversas máquinas, certo? Sejam máquinas clientes, sejam máquinas servidores, sejam máquinas e outros sistemas, né? Sejam máquinas virtualizadas. Hoje em dia, também não sei aqui na sala que já trabalhou com servidor, mas hoje em dia você consegue pegar uma máquina, certo? E criar softwares que trabalham conectados a partir de redes diferentes, né? VLANs diferentes, na mesma máquina, certo? Então, o computador, a interface física, ela nada mais serve como uma porta de software, né? Você tem vários, dois, três sistemas operacionais, dois, três modelos de instância que a gente trabalha com VMs e cada VM ela é separada uma da outra, certo? Em termos de consumo, mas você usa a mesma máquina. Tem alguém de vocês aqui na sala que já trabalhou desenvolvendo diretamente para um servidor de aplicação? Não, acho que não, né? Você trabalhando na sua máquina, implementando lá, a homologação do software acontece no servidor. Quando o cliente que usa teu sistema, não, né? Quando o cliente que usa teu sistema, ele está trabalhando lá, dá um F5 lá no código, automaticamente na tela do cliente vai aparecer o botão, tá entendendo? É mais ou menos nessa visão aí. Você tem desenvolvimento, servidor. Servidor, o cliente consome do servidor. Aí o cara tá lá trabalhando, se tu der um F5 lá no formulário, já tô a atualização dele de software, tá entendendo? Então a portabilidade nesse sentido também ela é bem legal, porque se você tiver os elementos, no caso os componentes de middleware, né, as interfaces, e cada interface vai ser para um tipo de, digamos, divisão diferente, de instância diferente, então automaticamente todo mundo atualiza. Um exemplo prático disso, para quem quiser, quem tiver a curiosidade, é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Não sei se vocês sabem, mas até um tempo desse, o Banco do Brasil ele tinha alguns servidores, né, que são os caixas eletrônicos, construídos em VB, em Visual Basic, certo? E alguns apps que a gente tem móveis, né? Você tem para iOS, você tem para Android, certo? Eu não sei exatamente qual a linguagem, acho que eles já chegaram a usar Corba também, certo? Banco do Brasil, para autenticar com os registros de dados de Brasília. Alguns apps clientes para computador, eles têm um pack Java, se eu não me engano, né? Você instala uma JRE, ela executa uma JRE como no Banco do Brasil no computador, só usa o celular. Faz muitos anos que eu usei, então acredito que é o mesmo processo. Você acessa o site do banco, certo? Faz o download lá de uma JRE, como se fosse de um plugin, não sei exatamente o nome, não lembro. Ele executa em cima de uma JVM, certo? Você não executa do navegador, o navegador habilita a JVM e você acessa essa JVM e ele virtualiza o banco no teu navegador, certo? Então isso aí também não deixa de ser um código intermediário, porque justamente ele possibilitar você autenticar seu sistema operacional, qualquer que seja ele, independe do navegador, seu sistema operacional. Aliás, independe do seu sistema operacional, seu navegador, certo? Você vai consumir do navegador. Mas aquele navegador ele vai ter que ter parâmetros, né, que o sistema operacional também vai ter que aportar. Então, você vai ter que ter um código intermediário ali que todas, digamos, as imagens dos clientes, né, cada tipo de software diferente, ele vai ter que consumir seguindo aquele padrão, certo? Todo mundo está entendendo aí, né? Ninguém está perguntando nada. Então, espero que vocês estejam entendendo aí. Tem alguma pergunta aqui, ó? João, meu slide caiu aqui, certo? Quando eu chego aqui na sexta, começa a cair, porque a porta tá rodando, velho. Fica cheio demais o Blackboard. Peraí que tá voltando lá. Como eu caí, eu não vi quem falou, mas se alguém de vocês tiver alguma dúvida aí, certo? Pode ir novamente aí. Eu vi que alguém digitou, né? Mas na hora que eu fui olhar,
Putz, gerei um output em barra-kit, né? Tem alguma pergunta de vocês? Não? Vamos passar aqui, certo? Bom, então tem algumas características relacionadas, na verdade, certo? Primeiro, a desvantagem. Acho que já falei algumas vantagens, né, mas não cheguei a falar as vantagens. O slide está dizendo que requer um passo a mais, certo? Então, não deixa de naturalmente você gerar um passo a mais exato, né? Que é diferente você compilar uma análise diretamente para aquela linguagem sim, certo? Eu sou dessa tese que eu acho que é interessante ter um código intermediário, mais para a questão de arquitetura de software, certo? E a questão também, acho que de expansibilidade em vários aspectos, né? Portabilidade, segurança, mutabilidade, certo? E ele é diferente do código objeto final, logicamente. O objeto final vai ser o código de montagem que vai se gerar o código de máquina, né? Por não especificar a máquina algo, a gente já falou, como registradores entre outros elementos de memória, certo? No código intermediário, camada acima do código de montagem. Nem é um código de baixo nível, mas também não é um código de alto nível. É um código ali, é um modelo, na verdade, de prescrição, como a gente já tinha falado, certo? Então, eles são categorizados, classificados a partir de algumas divisões aí, certo? A gente tem a representação gráfica, que é a árvore gráfica de sintaxe, então a gente consegue entender um código, a gente consegue abstrair um código, acho mais para frente tem um exemplo. A partir da representação da árvore, certo? E das notações, sejam ela pós-fixada ou pré-fixada, além dos códigos de três endereços. Três endereços são as tuplas, não as ênuplas, que é você ter como se fossem predicados. E, sei lá, um carro é um objeto, então carro tem, vou dando um exemplo, certo? Carro tem motor. Então, motor já vai ser uma ação que o carro faz, ou então uma característica que o carro faz. Carro tem vidro, então o vidro sobe e desce, certo? Então, são as duplas, né? Êntuplas, duplas ou quádruplas ou triplas, o que a gente chama de código de três endereços que eles verbalizam, né? As tarefas, no caso, as funcionalidades que aquele código ele é gerado. É muito comum também as tuplas, as êntuplas. Hoje em dia, quando a gente utiliza lógica de instância, lógica de predicado dentro de inteligência artificial, na verdade veio daqui essa noção assim de verbalização do código, certo? Eu vou falar pelo menos esse primeiro aqui e eu libero para vocês, certo? Então, desses aqui, a gente tem a gráfico sintaxe, notações e código 3 endereços. Então, hoje eu vou falar de árvore gráfico sintaxe, certo? Então, a árvore de gráfico sintaxe é uma estrutura muito parecida com a árvore de ação que a gente já tinha visto na análise sintática. Não tem muita diferença em termos estruturais, não, certo? Na qual só os operantes da linguagem aparecem como folhas. Então, operando, quando a gente fala, é para você entender qual é a lógica que vai ter entre os nós, né, na verdade. Independente da palavra, independente do símbolo, do token, que tem que ter ali naquela folha, certo? O que é importante é que você saiba qual a relação que vai existir entre as folhas. Porque, sei lá, tu vai converter aí de. Tô dando só um exemplo aqui. Tu vai converter de Java para C. Java você vai usar system.out.println, né? E C você vai usar. Deixa eu tentar lembrar em C. Acho que é printf, né? C é. E C você vai usar printf, certo? Então, isso. Então, suponha aí que eu tô programando tanto em Python ultimamente, que eu só tô com Python na cabeça. E Java. Aí eu só fico com Java e Python, Python e Java, Java e Python. Não vou falar das outras, já é o branco. Então, vamos aí que você vai pegar, certo? Dois comandos que são diferentes, mas que têm o mesmo operador. Então, ela também utiliza essa sintaxe aí, né? Os operantes constituem os nós interiores da árvore, logicamente, certo? Supondo que você tem uma árvore que ela tenha uma descendência de 3, né? Então, os das pontas vão ser os operadores e do meio vai ser operando, certo? Que vai operar os outros que estão ali, né? E um gráfico sintático, além de criar a especificação, faz a fatoração das subexpressões. Você já ouviram falar nessa palavra fatoração de código? Quem já ouviu falar aí, refatoração de código? O refatoramento de código. Não saberia dizer, na verdade. Refatoramento de código. E aí? Tem aqui um conceito aqui, ó.
Exato, João. É você pegar aquele código ali e tentar não quebrar, certo? Semanticamente o que ele faz. Então ele consegue fazer a mesma coisa, só que de uma maneira mais enxuta, de uma maneira mais simples. Tanto na questão da escrita, quanto na questão da operacionalização dele, da interoperabilidade dele, né? Em termos de arquitetura hardware, software e rede. Muito bem, é isso mesmo, certo? Parabéns. Deixa eu passar aqui. Então aqui está um exemplo de uma árvore, certo? Com as hierarquias aí, ó. Observe aí que ao lado esquerdo nós temos a gramática regular, né? Ela vai ter aí os não terminais, certo? São os grandes, e os terminais, que são os pequenininhos aí. E você tem a expressão que está aqui a árvore. E aqui você vai ter a árvore de derivação, que possibilita que justamente você entenda, né? Ou abstrai esse conceito lógico. Então, qual a diferença dessa árvore e da análise sintática? Na análise sintática, você só geralmente constrói para uma gramática, certo? No código intermediário, você vai ter que ter as duas gramáticas das duas linguagens, certo? Então, você tem aqui uma gramática X qualquer, e você vai ter que adaptar a tua gramática fim, tua gramática alvo, certo? Para que ela obtenha esses padrões aqui, certo? Que são restritos à árvore do código intermediário. Então, vamos supor aí que para cada operação que você faz em linguagem A, você vai ter que fazer a operação semanticamente igual na linguagem B, mesmo que você precise diminuir ou enxugar, certo? Os comandos ou os elementos pela qual aquela linguagem B ela realiza. Aí ninguém perguntou, né? Mas eu vou me perguntar e vou mesmo me responder. Então é necessário ter duas gramáticas regulares para gerar um código intermediário, não necessariamente duas gramáticas regulares, mas quando você for fazer a otimização do código intermediário, que é a próxima etapa, certo? Aí sim, você vai ter que pegar a gramática a origem, pegar uma gramática de um alvo, certo? A partir daquela gramática do alvo, você conseguir tentar escrever, digamos assim, todos os elementos, todas as funções, certo? O comando em si, a instrução, e comparar se a estrutura da instrução ela tem sintaticamente e semanticamente o mesmo resultado da escrita da gramática da outra linguagem. Então é mais ou menos nesse ponto que as equivalências das linguagens, certo? Elas chegam, digamos assim, na similaridade no contexto da escrita, né? Que você vai ter que estar com comandos iguais, mas hierarquicamente a linguagem ela vai ter que seguir o mesmo processo do que outras linguagens que a gente já fala, outras linguagens que a gente já utiliza, elas chegam, certo? Então a esquerda tem a árvore de derivação, certo? Que é a árvore estrutural que a gente tinha falado. Observe que não tem os operandos, só tem o operador, né? E a direita é a árvore da sintaxe, ó. A árvore de sintaxe, sim, você tem o operando. Aliás, o operador, certo? Então, tem o que ter gramática regular? Tem. Senão, você não tem como saber como é que vai ser a configuração dela. Como é que seria essa configuração dessa gramática regular para qualquer linguagem de programação? Elas têm esses aspectos no dicionário de dados delas. Né? A própria documentação do Java, eu acredito que ela tenha toda a especificação, acho que é o próprio Java Doc, na verdade, certo? Ele tem toda a especificação do dicionário de dados de cada elemento da linguagem, certo? E acredito eu que deve ter alguma instância lá que ele cite aí as expressões regulares da linguagem, quais são todas as descrições de cada API, certo? De cada collection, na verdade, Java ela é baseada em collections, né? Você tem coleções de tipos de dados, coleções de tipos de API, coleções de tipos de objetos, né? Então, cada collection que você utilizar, cada collection que você se basear, ela vai ser importante. É tanto que um bom programador Java, né? Eu não me considero um programador sênior, me considero um programador entre júnior e pleno. Mas um programador Java, ele é um cara que entende bastante collections, tá? Certo? Ele entende qual a diferença entre o consumo das APIs, ele entende, enfim, a lógica que você vai ter entre streaming de dados, né? Você ter os tipos de entrada de dados que a linguagem consome, os tipos de conversão de dados, que é o reconhecimento dos dados que a linguagem faz, certo? E os tipos de saída de dados. Tanto que as certificações mais recentes de Java, eu tenho lido, recentes, e eles têm cobrado muito isso, né? Muita questão de começo, meio e fim do comando. O que, é que o comando ele lê, o que, é que o comando ele faz. Os comandos dá certo ou dá errado. Ele reconhece ou não reconhece a entrada, certo? Então não é tanta questão de lógica, né? É a lógica de algoritmo, não. É você entender, certo, quais são, sei lá, todas as expressões regulares que a linguagem, todas não, mas a grande parte,
que a linguagem faz, o que é que ela captura corretamente, o que é que ela gera como resultado corretamente após ela reconhecer, certo? Então, o truque, né, para aprender não só já outras linguagens, é você ir para a documentação da linguagem, certo? Além de programar, logicamente, quem quer tirar sua certificação vai ter que programar, depois de correr. Mas se você ler a documentação da linguagem e entender o que, é que as certas funções das APIs, das collections, elas fazem, né? Você pega lá qualquer API que tem uma função lá específica. E ela faz porque ela reconhece isso, isso e aquilo. Ela gera aquilo, isso e isso como saída, certo? Já é um grande primeiro passo aí para que todo mundo entenda esse conceito que a gente está falando. Aqui deu outro exemplo também, né? Da árvore sintática, esquerda. Aí já é o grafo, né? Ó. Grafo aí nesse caso aí, deixa eu tentar voltar aqui. Porque aqui você vai ter, né? Dois operantes que são iguais aqui, ó. Se vocês olharem para o lado direito, aqui, ó. Você vai ter um igual aqui, certo? O S gera o igual, né? O Azinho, ou maisinho, porque no caso o Czão e o Azão eles geram esse aqui, certo? E o Azão gera o Bzão, gera vezes, né? E o Bzão gera vezes. Então observe que tem vezes e vezes aqui, certo? E gerou B e C. Nesse caso aqui é mais uma questão de estrutura mesmo, semântica, certo? Para você saber quantos passos, quantos saltos, certo? Em termos de consumo de memória, em termos de consumo de espaço, certo? A linguagem ela dá. Isso também é considerado na geração do código intermediário também. Então, o grafo é a estrutura que o pessoal usa para tentar abstrair esse comando aí, certo? Nesse caso aqui, veja que independente dos filhos que você tem, ele gera um gráfico aqui, certo? Que são as mesmas especificações, o mesmo fluxo que aquele programa vai seguir. Então, quanto menos passos você conseguir otimizar teu código, né? Já é uma coisa mais para frente, ou refatorar o código. Refatoramento de código cai muito nesse que eu estou falando aqui. Melhor, certo? Para a questão de interoperabilidade, como eu já estava falando, certo? A questão de desempenho do sistema, a questão de desempenho de dados, de consumo de dados, seja consumo em relação à conectividade de banco, seja consumo em relação à conectividade de relação entre os códigos, certo? Seja em relação à própria arquitetura de hardware, né? Dado que a gente trabalha com virtualizações que são, enfim, dependem de protocolos que dependem de empresas, certo? Você tem que trabalhar em cima do modelo de uma arquitetura de hardware, tem que trabalhar em cima do modelo de protocolo. Vai. Aí tem aí árvore, gráfico e sintaxe, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, só para a gente finalizar. Vou finalizar nesses próximos dois slides, né? Aí a gente tem um gráfico chamado gráfico acíclico dirigido. Eu acredito que é esse que eu mostrei aqui agora, certo? É acíclico porque ele não possibilita, como eu falei, a redundância, né? Ele otimiza o caminho, certo? Você pode usar o mesmo caminho para dois fluxos, para dois saltos que vocês possam dar, né? Imagina aí, eu dar um exemplo aqui, né? Imagina aí que tu tá com if else, certo? E tu chegou no terceiro else, esse if else é no meio de um código, você tem um código com 60 linhas. E esse if else está na linha 30. Então chegou no último else, não deu certo, você finaliza o programa. E você tem a finalização do programa lá embaixo, um exemplo, quando você passa todos os processos. Então, se você finalizar no else diferente, ou executando um processo diferente da finalização no final do código, já são dois fluxos diferentes. Mas se você pegar, por exemplo, usar qualquer padrão de projeto, né, os padrões de projeto já auxiliam que o programador tenha uma noção de escopo para refatoramento. Mas se você pegar, por exemplo, o singleton, todo mundo sabe o que é singleton, né? O singleton ele é um padrão de projeto para conectividade, para abertura e fechamento de conexão com o banco de dados, né? E o singleton, ele justamente busca isso. Você, ao invés de estar em todos os CRUDs ou em todas as funções, né, em termos de funcionalidade, você está instanciando essa conexão para que essa conexão ela seja aberta e fechada, aberta e fechada. E isso gera um respaldo em termos de desempenho do sistema, em sessão curta, acesso, certo? Ou sobrecarrega a rede, você gera só uma instância, aquela instância ela é chamada, certo? E ela fica lá acesa, fica lá aberta. Em qualquer fragmento você instancia aquela conexão. Então ali você já elimina vários saltos, né, em termos de redundância, em termos de complexidade do gráfico, certo? Para que o compilador ele processe. E aqui nesse exemplo que a gente está no slide, é mais ou menos nessa notação aí.
quanto mais caminhos curtos e práticos, diretos você conseguir implementar, melhor vai ser para o compilador ele gerar esse código, certo? Em termos de complexidade, em termos de interoperabilidade para as outras linguagens. E esse Direct Acyclic Graph, né, que é esse gráfico a ciclo dirigido, ele faz isso aí, certo? Ele dá essa representação que tem, que a gente falou anteriormente falando, né? Pode ser construído com as mesmas técnicas de construção das árvores sintáticas, certo? Na verdade, eu acho que ele depende da árvore sintática. Nunca fui especialista em gráfico de desempenho do sistema, certo? Mas a galera que trabalha com desempenho de software, com certeza deve fazer alguma questão relacionada a refatoramento baseado em modelos de gráficos, certo? Tanto a galera que também trabalha com usabilidade, né? Quando você faz percurso do usuário baseado em heurísticos de gráfico também, certo? São percursos diferentes que, na verdade, podem tornar mais fácil ou mais difícil aquele percurso do usuário. E o DAG aí fornece ao compilador dicas importantes sobre geração de código eficiente, né? Então você tem isso aí é o gráfico, na verdade, certo? Você vai ter os operandos, observem aqui, que igual o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente, né? Aqui são dois caminhos, ó, que na verdade podem ser um, certo? Então aqui é o que? Desacoplamento de código, né? Para que o código ele fique chutinho, para que o modelo seja gerado. Então não tem muito segredo não em relação à geração de código intermediário, não, certo? É mais a questão de você tornar o código comum mesmo, em termos de fluxo, em termos de operabilidade. Aí para finalizar, tem alguns exemplos aqui de regras semânticas, certo? E o slide ele bota, certo? Enfim, produções, regras semânticas e por aí vai. Tá joia? Então, amanhã eu continuo daqui, de código de 3 endereços. A gente tá chegando aí nos 42 minutos de aula, né? Na quinta-feira. Como eu falei no começo da aula, eu vou tentar falar com o Hilário, para quem chegou agora, né? Para ver se o Hilário traz alguma palestra pra gente, tá certo? Acho que na quinta-feira da semana que vem, eu já vou tentar trazê-lo para a palestra. Eu vou discar, provavelmente vou usar Skype mesmo. Eu falo com o Hilário pelo Skype e compartilho o Skype aqui na tela, certo? Para que justamente a gravação da aula para que todos assistam. Se algum de vocês tiver alguma sugestão de tema relacionado aqui, fique à vontade para sugerir, para ver se ele já falou disso, se ele tem algum material relacionado a isso. Se não, eu peço para ele alguma coisa em relação à otimização de código, certo? Como ele é um cara que trabalhou com aulas, né, com raspagem, com engenhos e motores de manipulação de semântica, certo? Então, o cara especialista nisso é Hilário, né? A minha parte já não é tanto semântica, a minha parte é o processo como um todo, né? O Natural Language Processing, que processamento de linguagem natural, certo? Que são as estruturas. Eu sou mais especializado para IA nas estruturas. E Hilário mais na questão da manipulação do grão mesmo, que é a própria informação, certo? Então, uma coisa complementa a outra, na verdade. Tá joia? Então, enquanto vocês amanhã, quem paga inteligência artificial, microserviços. Pronto, eu vou falar com ele aí, certo? Se ele pode falar de microserviços, se ele tem alguma coisa. Vou combinar com ele e amanhã avisa vocês em relação a isso aí. Vai ser de 8h30, João. Dá tempo de jantar aí, eu fazer um lanche, uma água, certo? Mas 8h30 a gente começa. Então, estou à disposição de vocês aí, a gente se vê amanhã. Valeu!